Magna Santana, 6h12. Oi, Narciso, 6h12. Eu já estou aqui no Mercado Virgínia Leite Franco e ao lado do Coronel Silvio Prado, que é da Defesa Social de Aracaju. E como nós já destacamos, né, aqueles ventos fortes no último sábado que assustou, e essa foi uma das áreas aqui atingidas. Coronel Silvio, secretário, que medidas foram adotadas? Relata para a gente aquele susto todo que as pessoas tiveram naquele momento com aquela ventania. Que ventos fortes foram esses? Surpreendeu a todos. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Narciso, bom dia a todos os ouvintes da FAM FM. De fato, foram ventos de 65 km por hora. A gente pegou essa informação, inclusive, com a torre de comando do aeroporto de Aracaju, para ter uma informação fidedigna da velocidade desses ventos. Obviamente, o vento ele pode ter sido um pouco maior aqui nessa região. Então, a gente acredita que, no mínimo, foi de 65 km por hora. São ventos fora da média aqui de Aracaju. A média varia entre 20 e 40 km por hora, não passa disso. É uma informação, inclusive, da Capitania dos Portos e de todos os nossos sensores de velocidade de vento que temos aqui no litoral da capital. Então, são ventos fora do normal, que ocasionam alguns impactos. E aqui no mercado ocasionou o destelhamento dessa área aqui do mercado. As 4 ocorrências relacionadas a risco de desabamento foram todas de destelhamento de telhados, ou seja, os ventos eles atingem primeiro essas telhas, principalmente essas telhas de fibrocimento, que é uma telha de peso próprio menor, ela é mais leve do que a telha comum e ela é facilmente retirada por esses ventos fortes. Estamos aqui desde o sábado, do dia da ventania, pela manhã, fazendo um isolamento da área e que foi atingida. Essas telhas não foram arremessadas para fora do mercado, ficaram todas contidas dentro do mercado, não houve feridos. Nós fizemos o isolamento da área em que as telhas caíram para que não houvesse, ninguém transitasse nessas áreas de risco. Já no mesmo dia começamos a retirada das telhas que ainda apresentavam risco de queda, retiramos todas no sábado e já iniciamos também no sábado a recolocação dessas telhas, para que no dia de hoje a gente tivesse o mercado totalmente liberado como está agora. Ainda temos serviços a fazer, fizemos cerca de 80% do serviço, mas temos ainda serviços a fazer. E estamos estudando também, junto com o presidente da INSURB, uma possibilidade de recolocação de telhas melhores, com uma fixação melhor que resista a esses ventos acima de 60 km por hora, para que a gente não volte a ter novas intercorrências aqui no mercado. Agora, Coronel, o senhor lembrou bem, antes de entrarmos no ar, a gente já falava até sobre isso, porque já no passado isso aconteceu. E alguns comerciantes aqui, feirantes, eles cobram exatamente isso. Eles dizem que de uma manutenção, eles não se sentem seguros. E o senhor acabou de colocar isso. Então, a possibilidade até de um novo tipo de estrutura. Então, é fato que ela talvez não seja realmente adequada, até pela localização do mercado. A gente está na beira do rio, né, onde a gente sabe que o vento é sempre muito mais forte. Sim, toda a região litoral ela tem uma incidência maior desses ventos. Então, a gente trabalha descartando algumas possibilidades. Por exemplo, a telha metálica ela é totalmente descartada aqui, porque ela é muito mais leve e também numa situação de ventos fortes, ela pode ser arremessada para muito mais longe do mercado. Então, ela está descartada. Essa telha de fibrocimento, ela é adequada para ventos normais, para ventos de até 40, 50 km por hora, ela não tem nenhum tipo de interferência, de intercorrência, de ser arremessada. Mas, obviamente, acontecendo isso, já tem um lapso aí de pelo menos uns 13 anos que aconteceu essa situação aqui, a gente tem essa obrigação de estudar uma nova possibilidade, nem que seja na parte de amarrações, que mantenha a mesma telha, mas que a gente tenha uma fixação melhor, uma fixação redobrada com relação a isso, porque muitas das telhas não foram quebradas, o que rompeu foi a fixação entre a telha e o elemento metálico que sustenta a telha. Então a gente está pensando também numa situação de reestruturação dessa parte que fixa a telha na estrutura metálica. Então tudo isso a gente tem a obrigação de estudar porque aconteceu o fato aconteceu, então a gente tem essa ciência e tem que melhorar essa parte de estrutura, não só de modificação da telha por completo, mas principalmente na parte de fixação entre a telha e a estrutura metálica que sustenta a telha. Agora, Coronel, em relação a outros locais, nós vimos que ali nas imediações também da rodoviária, né, do terminal Luiz Garcia, também aconteceu algo que podemos dizer que se assemelha.
Então seria mais ou menos a mesma situação, essas estruturas também naquela região ali? Lá já é diferente porque foi uma telha metálica e ela foi arremessada para um local bem diferente do local onde é o terminal. Então só para ficar bem claro e exemplificado, né, que a telha metálica, ela para a parte de sustentação de ventos, a gente não aconselha para esses elementos públicos porque ela não se restringe ao local se ela for retirada da cobertura por um vento forte. Ela foi arremessada para um local muito mais longe do que ela estava sendo fixada. Então, parecido foi ocasionado pelos ventos, mas telhas diferentes, elementos diferentes, que ocasionou também ocorrências um pouco diferentes. Bom, para a gente concluir, já agradecendo a entrevista, secretário, diante então desses fatos e coisas às vezes assim até inusitadas, são fenômenos meteorológicos, são algo que realmente, por mais que se tente, né, estudar, eles pegam a gente de surpresa. Isso serve, então, não só, no caso, para as autoridades públicas, mas também para que as pessoas, já que aqui foi uma área pública, mas lá foi já envolvendo uma estrutura privada, que alerta pode ser dado? Mas toda vez que a gente emite um alerta de ventos fortes para a população, a gente sempre aconselha, principalmente as pessoas que residem em imóveis, que têm essa telha de fibrocimento ou telhas metálicas, que são facilmente arremessadas da sua cobertura, que redobre o estado de observação. Fique atento com relação à sua estrutura do telhado, porque esses ventos eles tendem a ocasionar esse destelhamento, principalmente também em áreas descampadas, em áreas, por exemplo, de estacionamentos que têm aquela cobertura de telha de fibrocimento. Nós temos ocorrências com relação a isso. Estilhaçamento de vidraças em prédios altos, onde a velocidade do vento é maior, a força do vento é maior também. A gente aconselha que as pessoas redobrem o estado de observação, retire os móveis, não durma próximo às vidraças. Todas essas informações a gente passa junto com o alerta e com vocês da imprensa para que a gente tenha um alcance maior, para que essas pessoas redobrem o estado de observação. São as ocorrências mais comuns com relação aos ventos fortes. Acrescento aí queda de árvore. As quedas de árvores que acontecem nas nossas vias aqui em Aracaju, nossas vias, os canteiros centrais são repletos de árvores e muitas das vezes essas árvores tombam pela via. Então, pode ocasionar acidentes de trânsito. A Insurb já é acionada rapidamente para tirar a árvore, a INCMTT faz o reordenamento do trânsito, mas pode acontecer na hora que você esteja passando também essa queda de árvore. Então são as 3 ocorrências que a gente tem maior incidência com os ventos fortes e que as pessoas devem redobrar o estado de observação para esses 3 eventos. Ok, muito obrigada, Tenente Coronel Silvio, aqui, que veio pessoalmente aqui nessa região acompanhar a gente. A gente, inclusive, está aqui ainda vendo alguns entulhos. O presidente da Insurb também está chegando aqui por perto. Narciso, você só me sinaliza aí a questão de meu tempo. Eu vou, enquanto eu estou entrando aqui também no mercado, vou ver com o pessoal que tem o material que foi... Aproveita e vê com o presidente da Insurb a situação aí das ruas aos redores do mercado, né, que permanece cheio de ambulantes sem solução. Certo, ele está aqui com uma ligação aqui telefônica. E aqui o pessoal enquanto isso, deixa eu ver aqui o pessoal aqui do mercado, que o pessoal que passou realmente aqui pelo susto. Bom dia, senhor. O senhor que aqui é feirante, vendendo cereais, está aqui na hora da ventania? Estava na hora. Qual o nome do senhor? Não, O susto foi grande? Foi, né? O susto foi grande, foi. Foi grande. Uma pancada, o povo restaurando tudo. Foi. Bom, mas graças a Deus não aconteceu nada. Não com ninguém, não. Todo saiu livre. O senhor já é comerciante há muito tempo aqui do mercado? 50 anos já. Nossa. Então acompanhou isso daquela outra vez, né? No passado. Foi. Acompanhei outra vez já. Foi mais sério essa? Essa foi brincadeirinha pouca. E essa foi pouca. Foi só um passeio caiu. Tá certo, então. Obrigado ao senhor. Bom, o pessoal que está por aqui, deixa eu ver aqui. Quem foi? O pessoal que foi aqui também, que estava aqui no local. Deixa eu ver aqui. Olha, o Rei da Pimenta. Bom dia. Bom dia. Bom, o senhor estava aqui na hora que aconteceu. Tava. Qual é o seu nome? Ricardo. Ricardo, o susto foi grande? Foi bem grande. Foi por volta de umas 10 horas, é isso? Isso mesmo, umas 9h40 para 10 horas. Como é que aconteceu? De repente começou uma ventania, de repente começou a voar o telhado para todo canto. E aí, vocês, o que fizeram? A loja cheia de clientes, o pessoal começaram a correr e a gente teve que fazer, correr também. Foi, né? Foi.
Mas graças a Deus, só os danos, né? Isso mesmo, graças a Deus. Tem que fazer uma reforma aqui? Tem, daquele jeito. Tem para mínimo aqui 2 dias fechado só para reformar. É, né? É. Tá precisando? Tá precisando. Teve alguma reforma ao longo desde aí que foi inaugurado? Rapaz, eles fizeram uma reformazinha aqui nessa lateral aqui, né, por fora, ao redor do mercado, que botaram os tapumes aqui, né, para não entrar chuva durante o inverno. Mas só que eu acho que isso aí agravou o problema da ventania, né? Que aí o vento bate e a esteira, o vento não tem para onde correr mais e vai para a esteira mesmo, aí vai embora a esteira lá todo. Então cobrar uma manutenção mais rigorosa, né? Isso mesmo. E a substituição. Isso mesmo, isso mesmo. Tá, Joia. Obrigada, boa sorte para vocês, viu? Boas vendas. Bom, aonde a gente está é a área que ainda está ali destelhada, é a área bem aqui mesmo do acesso perto, a parte realmente grande onde acontecem os eventos, né? Onde acontece aqui o Forró Caju e todos os outros eventos. Então essa é a parte aqui que está, que o pessoal está cobrando que haja essa reforma. O telhado realmente, como disse, já tem desde aquela época que ele aqui existe, enfim. Bom, o presidente ainda está ali, né, com o uso do telefone, a gente depois até está fazendo aqui um sinalzinho, Narciso. Enquanto você tiver como passar algum testemunho ou coisa assim, para que ele possa conversar com a gente, tá? Se ainda tiver aqui uma brecha aqui dentro do programa, tá certo? Ok, Magna Santana. 6h30, Magna. Oi, Narciso, 6h30. A gente continua aqui na região do mercado Virgínia Leite Franco, antigo mercado Albano Franco, né? Mudou apenas o nome, mas as pessoas ainda assim o conhecem. Temos na parte ali interna, mandamos até agora um material com um vídeo mais atualizado para o pessoal que nos acompanha aí pelo YouTube, que pode até vislumbrar como é que está a situação de momento. Então, a gente percebe que a estrutura, ela, como disse o Tenente Coronel Silvio, explicou bem, foram ventos muito fortes, ventos que surpreenderam e a rapidez com que realmente eles vieram, e aí acabou fazendo com que essa estrutura do telhado, parte delas, essas telhas, elas se soltassem, elas se desprendessem. E aí elas agora, a área que nós vimos é uma área que ela ainda continua isolada. Então o mercado ali está aberto, funcionando, apenas a parte em que o pessoal está trabalhando, que é a área que está interditada, é a área que vai haver a reposição, a recolocação de novas telhas. E como disse, alguns desses comerciantes e alguns feirantes, eles cobram, né, com uma melhor estrutura ou pelo menos essa outra manutenção. Como agora, é claro, só que é o pessoal da equipe técnica que vai, de engenharia, enfim, é que vai poder dizer e o que será feito. E há informações também, cobrança há muito tempo de uma reforma. Esse mercado sempre foi assim, muito polêmico em relação à sua estrutura, a forma como ele está localizado. Alguns reclamam que é muito quente, é apertado, porque teve que dividir box. Enfim, são coisas que já desde aquela época aí de estrutura. Mas, enfim, não é a primeira vez, já aconteceu isso, como disse o tenente, estive lá possivelmente, acho que há uns 13 anos que ele disse, 10, 13 anos atrás, ou mais até, a gente não se recorda direito, mas enfim, e que deu também um susto. Estamos à beira do rio. Então, aí, claro, há de qualquer maneira aqui, o vento é muito mais forte, né? Então, imagina quando vem com rajadas assim, por conta de questões aí meteorológicas, né? São fenômenos, enfim, e acaba colocando em xeque e em prova essas estruturas. Então, a gente continua aqui observando, guardando aqui então somente só o presidente desse que a gente possa, ainda se houver tempo, ainda conversar com ele ou gravar com ele essas providências também que o pessoal aqui está cobrando, Narciso. E vamos acompanhar isso de perto, essa reforma que possivelmente deva ser feita e que já é cobrada há muito tempo aqui no mercado, viu? Independente do que aconteceu, isso só faz reforçar o desejo dos feirantes de uma melhor estrutura e de reforma, ou melhor dizendo, aqui no local. É quente, é o que eles reclamam muito, a questão mesmo agora, essa que nós vimos aqui desses ventos, essa estrutura metálica, enfim. Mas
quer queira, quer não, vamos ficar de olho e acompanhando. Aconteceu, se viu aí, para que outras medidas possam ser adotadas. Narciso. Magna Santana conversou há poucos instantes com o presidente da Insurb. Magna Santana, 7h43. 7h43, exatamente, Narciso. Conversamos com o presidente da Insurb, que está também vistoriando a área do mercado Virgínia Leite Franco, Antigo Albano Franco, depois dos últimos acontecimentos no sábado, da ventania. E ele fala e explica melhor quais as medidas que estão sendo adotadas até para dar segurança tanto aos comerciantes, feirantes e também ao consumidor. Bom dia, Bruno Moraes. Então, bom dia. No próprio sábado, quando a gente foi acionado com relação aos ventos fortes aqui do mercado, de pronto a gente já acionou a empresa que dá manutenção a todas as nossas estruturas. A empresa essa também é habilitada para poder trabalhar com estruturas como essa dos telhamentos dos mercados e que já vinha dando manutenção em toda a estrutura do mercado, principalmente na parte de telhados, para que a gente evitasse, com a proximidade das chuvas, qualquer tipo de incidência de águas que caíssem pelos telhados e atrapalhassem todo o seu funcionamento do mercado, como também a parte de isolamento por conta dos respingos de chuva. Tudo isso veio sendo feito, né? E com a ocorrência, as equipes subiram aos telhados para que a gente verificasse se algo tinha ficado frouxo com relação à amarração das telhas, e como também a retirada de telhas que porventura tinham sido arrancadas dos seus locais. A empresa fez todo o recolhimento de estruturas soltas que estavam em cima do telhado, começou a fazer ainda mais um reforço com relação à amarração dessas telhas nas estruturas metálicas, para que a gente possa ter pelo menos a sensação de que aquela área que foi atingida do mercado, como também toda a sua extensão, estava recebendo um reforço ainda maior, até porque essa telha é uma telha adequada para esse tipo de estrutura. E posteriormente começamos a fazer o retelhamento, que se estende até o dia de hoje, onde ainda há uma área isolada, na área frontal do mercado, isolada, para que a gente possa vir fazer na manhã do dia de hoje o retelhamento, como também continuar aplicando reforços nas estruturas das telhas com relação às estruturas metálicas, que são grampos que aumentam a resistência da amarração da telha com a estrutura. Agora, aqui os comerciantes e, claro, pessoas leigas, elas questionam isso, que consideram que, de repente, elas podem estar velhas, que o mercado, pelo tempo de vida, ele já poderia ter passado por uma reforma. Alguns reclamam que são telhas que são quentes, apesar de estarmos numa localização da beira do rio. O que pode ser feito ou é realmente desconhecimento por parte dessas pessoas, essas alegações? As pessoas ficam descontentas porque têm a sua atividade interrompida e por conta disso, por conta também do desconhecimento, ignoram qualquer tipo de atividade já feita durante todo esse ano no mercado. E o que é que a gente tenta passar para elas? Que o telhado que está aí é um telhado que oferece uma boa condição. A empresa que está vindo ao local garante e vem garantindo que com essas outras amarrações vai dar um reforço para esses ventos fora da curva, né? Fora do que a gente entende que são normais. E fora isso, a gente vai fazer uma contratação emergencial de uma empresa que dê um estudo técnico sobre o que de fato tem o mercado com relação a estruturas, para que a gente possa ter a certeza que essa estrutura é adequada, e caso não seja, e caso a empresa apresente qualquer tipo de necessidade de substituição, assim faremos também de forma emergencial. Então, é um olhar de cuidado para que a gente, além da informação técnica da empresa contratada, a gente tenha um outro olhar de uma empresa que venha para emitir essa informação, esse laudo. Perfeito, então. Obrigada, presidente. Agradeço o espaço. Pois é, Narciso, a equipe está no local fazendo toda a limpeza e também
recuperação já da área e a reposição dessas pilhas. Vamos continuar acompanhando esse serviço. Volto já com você. Muito bem, Magna Santana, volta daqui a pouquinho.